Como vocês devem saber, eu sou Manuela Saad, eu faço estágio pós-doutoral lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O meu estágio, agora minha pesquisa de pós-doutorado é uma continuação da pesquisa de doutorado, a pesquisa de doutorado foi a história do ser, né? A pesquisa de mestrado foi Ser e Tempo, porque no meu entender eu precisava entender primeiro Ser e Tempo para poder, na minha pesquisa, né, no meu entender, para poder entender onde se funda a questão da história do ser, né? Para não tomar isso como um dogma, talvez, não sei. Mas eu precisava saber o que o Heidegger está dizendo da estrutura do ser-homem, né? do Dasein, do homem enquanto Dasein, né? Não mais enquanto sujeito de conhecimento, como vem sendo pensado desde a modernidade. E entender a estrutura da compreensão do ser, né? Isso está em Heidegger, está em Ser e Tempo, né? A primeira parte de Ser e Tempo, onde ele fala das questões, da questão da lida cotidiana, né? Da temporização da lida cotidiana, de como é possível a compreensão, compreender em vista dela própria, em vista da sua própria possibilidade de ser, né? Então ele fala da utensilidade dos utensílios, né? Dos para quê dos utensílios, da coexistência, né? Do sentido do coexistir, né? Do Dasein, enquanto assistência e ocupação, né, que é a Sorge e a assistência Besorgen, né, que a assistência ao Dasein, ao outro Dasein, ao outro... Por que ele fala Dasein, né, para quem não conhece, né, essa terminologia heideggeriana? Dasein é traduzido por ser aí, né, no Brasil, a gente sabe disso, mas tudo que o Heidegger, no meu entender, quer com Ser e Tempo, né, antes, porque ele precisava fazer isso para poder fundamentar a historicidade da compreensão, para poder fundamentar a história do ser, né? Então, a compreensão do ser, ela para Heidegger, nós somos um fenômeno de compreensão, né? Nós somos um fenômeno natural de compreensão, a gente é natureza tal qual qualquer natureza, qualquer ente, mas um fenômeno de natureza que tem como é que eu posso falar? Um lugar, nós somos como um lugar do fenômeno de compreensão do próprio ser, do que é, né? E essa estrutura de compreensão do ser, para Heidegger, ele tenta o tempo todo, em Ser e Tempo, no meu entender, tirar essa estrutura de uma subsistência. O que ele quer dizer com uma subsistência? De um lugar, de uma estrutura fechada, formal, tá? Como é, por exemplo, como é para Heidegger, toda a história da metafísica. Tá? Toda a história da metafísica, segundo ele, apesar das suas transformações epocais do sentido do ser, né? Você tem o ser enquanto ideia, o ser enquanto osia aristotélica, o ser enquanto a essência, substância medieval, o ser enquanto sujeito moderno, né? Que vem até hoje para Heidegger, até hoje nós somos enquanto verdade, né? Enquanto a historicidade, enquanto a verdade do que nós somos esse sujeito, mas estruturalmente que é a diferença, que é o existencial para Heidegger. Estruturalmente, o Dasein não é esse sujeito, porque o sujeito ele é uma forma estrutural universal e totalitária para todo homem. Então, qualquer povo da história, segundo essa concepção moderna, é um sujeito de conhecimento, ou um sujeito que se reporta ao ente enquanto objeto. Então, para Heidegger, ele entendeu que não fazia sentido você pegar um povo de 5 mil anos atrás e falar que ele é um sujeito de conhecimento para todo objeto. E para ele também não faria sentido entender que isso é uma forma de uma evolução da consciência. Tá? Para Heidegger, mundos são mundos de sentido. Para Heidegger, a verdade, a essência da verdade, ou seja, a essência do ser, é a finitude, porque é a liberdade, a essência do que é a liberdade, no sentido que não de sujeito para sujeito, no sentido de que povos têm a sua própria historicidade e o próprio mundo de sentido. Daí que vem o conceito de ser no mundo. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque o que o Heidegger quer fazer com a história da metafísica, e que ele começa fazendo nesse Ser e Tempo, é quebrar com essa estrutura totalitária, formal e universal que é a busca da metafísica. E a busca os primórdios da filosofia é a busca de um universal, é a busca de encontrar uma resposta que seja universal e válida para todos, do sentido do que é. Tá? No meu entender, o que o Heidegger tenta fazer em Ser e Tempo é mostrar a estrutura da compreensão do ser, a nossa estrutura enquanto finitude, enquanto temporal, ou seja, finita, porque histórica, não pode ser infinita, é finita, porque a história ela se faz, o tempo todo está se fazendo, e enquanto todos os momentos fenomenais da compreensão, né, que é a curadoria,
com o outro Dasein, né, que seria a assistência ao outro Dasein, tá? E ele quer tirar essa instituição metafísica do ser do Dasein. Aí, voltando agora, por que Dasein? Né? Por que ele não fala o homem? Por que não fala... Porque Dasein é ser o aí, quer dizer, o ser o aberto, tá? A compreensão, o ser da compreensão, que tudo você pode perguntar pelo ser, tá? A diferença entre ser e ente, que quem não conhece essa terminologia, ser é aquilo que algo é, né? Então, você vai pensar que talvez seja como pensou a modernidade, os predicados reais de algo. É isso, é aquilo outro, tá? O ente é o próprio ente presente ali, tá? O ente é uma ideia, o ente é as coisas, o ente é outra pessoa, o ente é o sol, o ente é a lua, o ente é uma ideia. Qualquer forma, qualquer coisa que venha a ideia é um ente para Heidegger. E tem o ser desse ente que você se perguntar, tradicionalmente, é se perguntar pelos predicados reais desse ente. Mas para Heidegger, essa diferença ontológica, ela é diferente do que é tradicionalmente. Não é para se perguntar pelos predicados reais do ente, tá? Esse Dasein do Heidegger, por isso que ele tenta tirar o ser, nosso ser, né? A tentativa de compreensão do nosso ser enquanto um fenômeno de compreensão do próprio ser, dessa estrutura fechada e encerrada. Nós somos é como se a compreensão ela fosse essa pura abertura, tá? Ela não se fecha, ainda que a gente tente fechar no sentido estabelecido, porque nós somos lançados no mundo de sentido que já está o sentido estabelecido e a verdade já está colocada como a verdade do que é, seja ela científica, religiosa, não importa. Ela se coloca metafisicamente, ou seja, desde os primórdios do povo ocidental, enquanto uma verdade totalitária e absoluta, de modo que tem que ser para todos, tá? E o que o Heidegger quer mostrar para a gente é que esse estabelecido de sentido, que parece que é tão concreto, tá? Ele não é tão concreto assim, ele é finito. Ele é finito aqui, há mundo de sentido. E quando eu falo mundo de sentido, eu não falo em mundo de sentido subjetivo, tá? É claro que cada um de nós somos diferentes. Eu sou diferente de você, que você é diferente do Manuel, que é diferente do Vanderlei. Nós somos pessoas diferentes. Porque nós somos uma estrutura de possibilidade. Agora, todos nós somos lançados, já nascemos, emergimos no mundo de sentido com um sentido completamente já estabelecido acerca dos entes. Isso é aquilo, aquilo é aquilo, aquilo outro, tá? O que o Heidegger tenta fazer a gente ver é que esse sentido estabelecido, primeiro, não tem que ser colocado no lugar de finitude, tá? No lugar de intramundaneidade, é isso que ele quer dizer com ser no mundo, de intramundaneidade, pertence a um povo, apesar de hoje esse povo estar completamente globalizado por causa da colonização europeia, e até que o mundo da tecnociência é o mundo, você vai no Japão, você tem uma cidade igual Nova York, igual São Paulo, né? Não tem muita mais diferença de povo, né? Ainda tem um resquício, mas é como se estivesse dominado. Então tem essa existência, essa ilusão de que esse mundo de sentido que se formou na Europa é um mundo de sentido real, o único, absoluto, e o que deve, como se fosse uma evolução de outros mundos. Tá? É isso que Heidegger, no meu entender, quer bater de frente. Tá? Ele quer dizer que não, isso é um mundo de sentido que se expandiu para o mundo inteiro, globalizou, mas é ainda assim um mundo de sentido. Nós olhamos para a natureza de uma forma que eu e você e qualquer pessoa daqui até a China vai olhar também, qualquer sistema que seja, para Heidegger, tá? Seja capitalismo, socialismo, vai olhar para a natureza enquanto recurso natural, tá? É muito diferente isso, por mais que eu more aqui e a pessoa more na China, tá? Olha o que é o mundo de sentido ocidental. O ocidental para Heidegger não é por causa do Ocidente, tá? É a forma de pensar na qual todo design contemporâneo está lançado e na qual todo design contemporâneo desde a qual todo design contemporâneo tem que corresponder na vida dele. Tá? Então a gente vai olhar para a natureza, por mais que nós sejamos diferentes, a gente é mundo dentro de mundo. Por isso é ser no mundo, é totalmente determinado, totalmente condicionado pelo mundo de sentido no qual o design emerge. A gente vai olhar para a natureza de uma forma que um indígena de 5 anos atrás não vai olhar da mesma forma. E não se trata aqui de evolução. É outro mundo. Você tem outro escopo de realidade. Então, essa finitude do ser, essa finitude do que é o que Heidegger tenta mostrar para conseguir quebrar com a estrutura metafísica do pensamento, que sempre foi uma estrutura, historicamente, para ele, que busca essa universalidade.
para a verdade. O ser é o quê? Ser é verdade acerca do ente, verdade, liberdade, verdade, no mais fundamental, verdade e liberdade, porque é o que é acerca do ente, dos entes, né? Então, o ser da tal ente, o ser do ser do computador, o ser do prédio, né? O ser, você pode perguntar o ser de tudo. Então, o ser, na verdade, nessa terminologia, é o que é. E para Heidegger, voltando um pouquinho para não enrolar muito, para Heidegger, então, esse ézinho, né, esse ser do que é, do todo que é, que a filosofia se pergunta, a filosofia para Heidegger vem se perguntando, enquanto metafísica, pelo esse ézinho, a partir de um pressuposto implícito. A partir de um pressuposto implícito, que é um pressuposto que corresponde ao sentido de universalidade totalitária, né, e absolutista. Tá? A verdade buscada pela filosofia metafísica é fundamentalmente essa. Então, para ele, dos gregos até Nietzsche, permaneceu esse pressuposto implícito. Tá? Esse pressuposto permaneceu implícito. Você tem a ideia platônica, a ousia aristotélica, você tem a substância medieval, que correspondia ao summus ens, do Deus judaico-cristão, também que quer se colocar como universal e absoluto. Você tem, finalmente, quando o Descartes, né, vai lá e duvida de tudo, porque já estava vindo no meu entender, né, eu ainda não escrevi muito bem sobre isso, mas no meu entender eu ainda vou escrever sobre isso. No meu entender, já estava ali na época medieval essa questão da ontologia, essa questão ontológica, da essência e da existência, que Heidegger mostra no livro Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, ele mostra as aporias, as discrepâncias, né? Não gosto nem de falar do princípio de não contradição, porque a filosofia de Heidegger ela coloca a lógica no lugar dela, né? Ela não nega a lógica, mas ela coloca a lógica no lugar que ela precisa estar. Querendo dizer o quê com isso? Que a lógica não é dona do pensamento, ela é uma forma do pensamento. Mas voltando, não é que eles entravam em contradição, é que essa questão da essência e da existência medieval, enquanto uma subsistência, porque o ser é tomado para Heidegger toda a história da metafísica enquanto subsistência. Por que enquanto subsistência? Porque enquanto a busca por uma verdade fechada, absoluta, universal, que seja para todos. Tá? E ela é subsistente por si, ela não tem mundo, ela é por si, ela é uma verdade que foi encontrada por si. Tá? Ela é buscada como algo universal e absoluto. Bom, é claro que isso foi entrar para Heidegger, ele mostra nesse livro Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, que isso entrou em aporia, entrou em crítica, entrou em essa questão da essência, da existência medieval. Você tem Suarez, que são os filósofos, Tomás de Aquino, o próprio Agostinho. O Heidegger mostra as aporias que eles entram na ontologia que eles tentam fornecer, né, para o pensamento, que eles fornecem para o pensamento, e mostra como que isso propiciou a fundação do ser dentro da consciência humana, que foi quando o ser se tornou o próprio sujeito de conhecimento. Tá? Que foi quando Descartes falou, tá bom, então já que não se sabe muito bem o que é, eu vou duvidar de tudo, absolutamente tudo de resposta sobre o ser do que seja, né, que a filosofia já deu, mas eu não posso duvidar o quê? Eu posso duvidar de mim, que estou duvidando. Né? Então, ele imediatamente funda ali, ele não, né, o pensamento, né, o próprio pensamento se fazendo dentro do curso dele de caminho, de aporia, de encontrar, Né? Em Descartes, o próprio pensamento, eu não posso duvidar de quem? De mim que estou, de eu que estou pensando. Né? Agora eu peguei o português. Então, o que acontece? Ali, o Deus que estava, o ser, né, que estava em correspondência, que estava em correspondência, não sei se em correspondência seria a palavra, mas o ser que estava completamente fundado no summus ens, na época medieval, e na natureza, na physis, e no logos, na época grega, agora está na consciência. Agora, toda a realidade só é porque eu penso. Tá? Então, toda a realidade só se manifesta condicionada ao sujeito de conhecimento, tá? Que é o que o Heidegger tenta mostrar desse sentido do ser, né? Como vem se transmutando na história. Acontece que mesmo o sujeito de conhecimento também permanece com esse pressuposto, também permanece com
ideia do sujeito de conhecimento, o pressuposto implícito do quê? Da universalidade, da totalidade e da atemporalidade da verdade metafísica, da infinitude que ela deve concernir, da atemporalidade. Ou seja, agora todo homem é um sujeito de conhecimento e isso é universal. Seja hoje, seja há 10 mil anos atrás. Né? Não importa que povo seja. Ou seja, o que ele tenta mostrar é que o pressuposto permanece inquestionado até isso, e Kant vai desenvolver isso, e Hegel vai levar isso ao absoluto, né? Heidegger diz que o pressuposto permanece inquestionado até mesmo em Nietzsche, com a vontade de poder, que também seria uma permanência absoluta, universal, frente ao eterno retorno do mesmo. Tá? Esse pressuposto para ele permanece inquestionado. O problema para Heidegger é que até então, até esse pressuposto não foi questionado, segundo ele, até ele, né? Que foi quando ele instaura o fenômeno do ser no mundo, a partir da estrutura da compreensão do ser, temporal, finita da compreensão do ser, ele instaura o Dasein, né, esse ser aberto, esse ser continuamente por ser. Por que a gente não é subsistência? Por que a gente busca, né, essa subsistência, essa verdade universal e absoluta? Porque justamente o nosso ser não é subsistência alguma, é pura inefabilidade. A gente está sempre aí tendo que ser, tendo que ser, tendo que ser. Ele verificou essa condição humana, né? Porque, assim, dando um exemplo meio esdrúxulo, mas assim, um gato é um gato hoje, 10 mil anos atrás. Nós não. Nós não somos. Nós temos que ser o tempo todo. Ainda que você consiga concernir completamente a maquinação do mundo contemporâneo, né, ao capitalismo, não importa. Ainda que você consiga e tenha sucesso, né, não importa, você vai ter que continuar sendo. Seu ser não para, não se completa. Tá? Isso Heidegger observa e mostra em Ser e Tempo para mostrar o quê? Que não tem, nem para o sentido do ser, uma subsistência universal, fechada, totalitária, nem para o sentido do Dasein essa subsistência. Inclusive, o Dasein busca isso, talvez buscaria isso, por conta dessa inefabilidade, dessa puro nada de coisa alguma do nosso próprio ser. Porque nós somos linguagem, compreensão, historicidade e projeção existencial. Bota a mão nisso tudo, não tem materialidade nenhuma. Né? Então, o nosso ser, ele é essa pura inefabilidade. Bom, o que acontece é que, para Heidegger, o povo ocidental da tecnociência, desde os gregos, buscou se assegurar, né, na verdade metafísica. Para ele, verdade metafísica é a busca dos universais. Universais quer dizer o quê? Sem mundo. Universal, o sentido universal do que é, da verdade, quer dizer algo sem mundo. Sem mundo, tá? O que ele mostra em Ser e Tempo é a intramundaneidade da verdade. A verdade, ela só é a cada povo. Ela não é... Porque a essência da verdade, a essência do ser, é a liberdade. É a liberdade no sentido de quê? De que em cada povo da história da humanidade foi diferente. É por isso que a essência da verdade é a liberdade. Diferente mesmo, porque a forma do povo ocidental, que somos nós, contemporâneos, olharmos para alguma coisa, principalmente para a natureza, né, é absolutamente diferente, não tem como a gente saber o que é, do que um outro povo que não tem contato com o mundo ocidental. Tá? Que vai ter outro sistema eu não gosto dessa palavra valores, mas outro sistema de significação, tá? Da existência. Aí você vê outro mundo de sentido e você vê que a verdade é tão finita quanto o ser, quanto o que é. Né? Porque o ser dos entes é aquilo que o ente é. O ente só é o quê? Intramundano. Ele só aparece interior a uma lida de mundo de sentido. Não faz sentido para um indígena que nunca teve contato com o mundo ocidental o computador. Né? Isso não quer dizer que é uma evolução de um povo para o outro. Isso quer dizer que a verdade é finita e que o ser é finito. Bom, o que o Heidegger quer mostrar com essa destruição fenomenológica que ele faz da história, dos pressupostos metafísicos, é que esse pressuposto ele tem que ser posto em questão. Ele nunca foi posto em questão. E, nesse sentido, Heidegger é o primeiro filósofo que quebra com esse sentido. Quebra como? Mostrando a intramundaneidade da compreensão do ser. A finitude da compreensão do ser. Mostrando o quanto o Dasein esse pura abertura, né, que somos nós, assim, nada de subsistência, o quanto a gente é completamente condicionado enquanto mundo de sentido, tá?
Porque o sujeito de conhecimento, o sujeito cartesiano, para Heidegger, ele é incondicionado. Ou seja, a vida começa a partir dele. Então, os problemas, até na psicanálise, é só os problemas dele, da família dele, não é o problema do mundo de sentido no qual ele emerge. Porque para Heidegger nós somos mundo. Nós não somos só quando nascemos. Né? O nosso problema existencial é um problema de mundo de sentido histórico, como vem sendo esse mundo de sentido. E é isso que ele vai... Isso e mais, é claro, o nosso problema particular, óbvio, da nossa existência, mas não é só isso, tá? Então, a briga dele com Lacan foi essa, a briga dele com a filosofia do idealismo alemão foi essa, é isso que eu falei que a minha tese de pós-doutorado é sobre essa questão, né, de quando o Heidegger coloca o sistema do absoluto de Hegel em xeque, porque esse sistema do absoluto é o sistema do absoluto, é uma pretensão humana, né, do conhecimento absoluto, é como uma pretensão humana da representação, já que agora esse pressuposto metafísico universal e totalitário e atemporal está dentro da consciência, então eu posso tudo com ela. Né? Então eu posso... tudo que só é porque o ser é o próprio homem. Né? Então tudo que é por conta da representação da consciência. Né? Então isso torna o homem o quê? O senhor do todo. Isso nos torna, na contemporaneidade, os senhores do todo. Daí a nossa completa, total falta de respeito com tudo que não é Dasein, né? Assim, com tudo que não é homem. Né? A nossa irrestrita exploração hoje em dia, para Heidegger, é a questão da técnica. Essa questão da técnica está fundada, essa questão da técnica moderna, ela está fundada na concepção metafísica, tá? Que se incrustou no homem enquanto sujeito, enquanto senhor do todo. Tá? E o ente passou a ser o quê? O objeto para essa consciência representativa. Tá? Esse, para Heidegger, é o maior problema metafísico da metafísica que ele quer quebrar, justamente por que ele quer isso. Né? Por que tem que pensar tudo isso? Porque, para ele, a gente está beirando, né, na contemporaneidade, a perda da nossa própria essência. A gente está beirando, com tamanha destruição, né, da natureza e também do outro Dasein, no sentido de que o pensamento ele não pensa, ele só calcula com outro Dasein, só calcula com a natureza, só calcula, tudo é recurso humano, recurso natural. Ele quis entender como essa ótica que nós temos contemporânea para o mundo, como isso se formou, quais foram os motivos disso e por que isso se formou. É aí que ele vai fazer a questão da história do ser. Ele está fazendo isso e faz os textos da técnica, né, da técnica moderna, como fundada hoje, né, porque o Dasein sempre foi técnico. O Dasein, desde que se entende que o Dasein tem que fazer um copo para beber, tem que fazer uma mesa para comer, ou sentar, ou no mundo dele fazer alguma coisa. O fazer humano é a técnica. Agora, o que acontece com a técnica moderna, que se funda para Heidegger nessa concepção do ser enquanto sujeito, é que agora não tem mais os deuses, não tem mais não tem mais, como é que eu posso dizer? Tudo é o mundo do niilismo, né? Tudo se torna o homem, tá? Tudo só é para o homem. Então, se tudo só é para o homem, tudo tem que me servir. Me servir quando eu quero, eu posso fazer o que eu quiser. Através do quê? Do método técnico-científico. O Heidegger ele não nega a ciência, ele não nega a técnica. Tá? Muita gente fala isso, ele não nega. Tá? A gente está falando aqui de um ente técnico para eu falar com vocês, não é negar. Tá? A técnica ela tem um lugar dela. A ciência ela tem um lugar dela. O problema é que toda a existência, para Heidegger, ela começou com um pensamento calculador, porque a natureza responde, a gente obtém recursos, porque tudo responde a partir do pensamento calculador. Eu pego esse pensamento da lógica, esse pensamento racional lógico calculativo da metafísica para toda a existência, mas a existência não é toda a existência que corresponde a isso. Tá? Então, ele quer mostrar para a gente, na verdade, que a gente está perigando perder a nossa essência, porque uma hora também a Terra vai falar chega de vocês e vai ser só um vírus, não, vai ser muita coisa que vai mandar aí, entende? Então, ele quer pensar, na verdade, no meu entender, com essa destruição fenomenológica da metafísica, como essa pretensão ocidental de um conhecimento totalitário, universal e absoluto, desde os gregos, agora se funda no sujeito, e esse é o perigo. No homem, no ser se funda, esse pressuposto metafísico por ser,
que se fundava no Deus judaico-cristão, depois e nos gregos se fundava lá na Physis, em correspondência ao Logos, que não era sujeito nenhum, tá? O Logos não era como algo incondicionado, algo que eu fabriquei, que o meu sujeito fabricou, tá? Que a minha consciência fabricou, tá? Era outro povo, era outro mundo de sentido, em que o Logos e a Physis eram aquilo que correspondia ao ser. Depois o ser se tornou o Deus judaico-cristão e, na época moderna, o ser se funda, esse pressuposto metafísico para o ser. Não é o ser, tá? O ser enquanto ser para Heidegger é outra coisa, tá? O ser doente, né? O ser dos entes, a verdade acerca do todo, que sempre foi, enquanto pressuposto metafísico, repetindo, essa busca pela uma verdade universal, atemporal, sem mundo, né? Em totalitária, agora se funda onde? No sujeito de conhecimento, tá? E aí esse é o problema da técnica moderna. É aí que Heidegger começa a desenvolver o problema da técnica moderna a partir do sujeito enquanto detentor do ser, da verdade acerca do todo, enquanto aquele que pode tudo o que quiser com o todo, que é assim que a gente se sente, tá? Ele vai fazer toda essa história da metafísica e tal, e vai chegar no ponto que a gente... no ponto que ele... Não sei se ele queria, né? Porque dizem que ele fez uma virada. Eu não sou dessa pesquisa de que ele fez uma virada na filosofia, tá? Para mim, não tinha como não chegar onde ele foi, que ele começou a pensar o pensamento poético, tá? E a arte e a poesia como discurso mais rigoroso acerca do real. Porque nós temos a ciência como discurso mais rigoroso acerca do real. A ciência tem o seu rigor, ela tem o seu rigor. Só que o que para Heidegger ele quer mostrar é que o método, o discurso científico, ele tem o lugar dele. Ele não é... a ciência não pode dizer, por exemplo, a essência da natureza. Para Heidegger não pode. A biologia não pode, a química não pode, a física não pode. Tá? E a gente, na nossa pretensão subjetiva ocidental, a gente acha que a gente sabe muito mais da natureza do que um pajé de 2 mil anos atrás, que olha para a natureza e com certeza sabe muito mais do que a gente. Mas a gente pretende, com a nossa ciência calculadora, porque é humana, porque dá consciência, conhecer o todo até o absoluto, como se pudesse isso. Tá? Não pode, para Heidegger. E essa pretensão metafísica com ele se quebra, tá? Ele vai pensar, então, o ser enquanto ser, né? Não mais o ser doente enquanto metafísico, o negócio está se pressuposto metafísico, né? Não mais o ser dos entes. Ele vai pensar o ser agora enquanto ser enquanto ser mesmo. Não mais enquanto eternidade, não mais enquanto infinitude, não mais enquanto universalidade, tá? Ou atemporalidade, tá? O ser para ele é finito, finito a mundo, porque a verdade é finita a mundo, tá? Então, o ser dos entes é finito a mundo. Tudo que a gente concebe do que seja qualquer coisa na nossa existência, para Heidegger é finito a mundo, não é universal. Parece universal hoje por causa da globalização, mas para Heidegger ainda assim é um mundo de sentido. Tá? E ele quer mostrar com isso que o ser, que a questão do ser enquanto ser, ele vai chegar, né, nesse lugar, que para mim não tem essa virada do pensamento dele, eu não creio nisso. Para mim não tinha outro caminho para ir a não ser esse, tá? Que é mostrar que o discurso poético e o discurso da arte e da poesia, eles vão ser os discursos mais rigorosos acerca do real, justamente porque manter o real no seu mistério. Manter o real longe da predação humana, da predação da consciência, não é da predação humana, da predação da consciência, que se coloca como aquela que pode saber tudo até o absoluto. Tá? O discurso artístico, o discurso poético, ele fala do todo de uma forma, não diria ambígua, mas mantendo claro e escuro, que é o sentido de aletheia grega, né? A verdade em grego, né? A nossa verdade acerca das coisas, a verdade acerca do todo, para a palavra verdade, veritas, ela já está só no claro. Ela é uma palavra que quer dizer o vero, né? O claro. A aletheia grega, que era a palavra para a verdade, você tem o A restritivo, né? O A negativo, A letes. Letes é esquecimento, ocultamento. Tá? Então, você ainda tinha o não ocultamento, ou seja, a verdade, a palavra para a verdade grega ainda tinha nela, no período grego, né? Na época do começo da filosofia, ainda tinha nela, para Heidegger, esse sentido de ocultamento, esse sentido de não possibilidade.
se coloque no seu lugar. Você não pode ir, como pretende o sujeito hegeliano, principalmente, né, abarcar o todo. Né? Então, você tem esse lugar da aletes, da verdade enquanto alete, enquanto ocultamento e não ocultamento. Verdade e não verdade, entre aspas, porque não é mentira. É o lugar de onde você não pode, para onde você não pode mais, não é mais permitido no sentido, né? Então, o que Heidegger tenta mostrar para a gente é que essa pretensão ocidental, né, metafísica, ela é uma mera pretensão, tá? Mas ela é muito perigosa quando ela se funda no sujeito cartesiano, ali no sujeito hegeliano, se torna muito perigoso, porque, obviamente, o Hegel e o Kant, para Heidegger, não estavam vendo isso, eles eram grandes filósofos, mas isso coloca o pensamento humano no lugar do Senhor do todo, do próprio Deus, tá? Do Senhor do todo, porque é ele que põe o ser, ele que põe a verdade, ele que põe tudo, tá? Então, isso para Heidegger se torna perigoso e ele tenta mostrar, através de Ser e Tempo, como a estrutura do Dasein não é esse sujeito de conhecimento, a partir do ser no mundo, tá? A partir dessa questão do ser no mundo, essa finitude que nós somos, né? Desse ser não subsistente, desse ser constantemente aí tendo que ser próprio e impropriamente na lida. Aí ele vai fazer toda a distinção do próprio e impróprio em Ser e Tempo, a partir do ser para a morte, do fenômeno do Entschlossenheit, que é a deliberação, né, a deliberação da finitude. Ele vai fazer toda essa forma, né, do Dasein enquanto história, enquanto projeção contínua sobre o que vem sendo de sentido, que funda o presente. Ele vai mostrar para a gente como que esse fenômeno compreensivo não é subsistente. Tá? E essa busca metafísica pela verdade, ela é dela que vem a ciência é necessária, mas ela teria que ter esse lugar do lugar dela. Tá? É necessária para o lugar dela, e não para o todo da existência. Tá? Então, Heidegger vai, no meu entender, ele vai tentar mostrar para a gente depois que o ser enquanto ser é o próprio nada, no sentido de que o nada, no sentido de quê? Nada de forma alguma, nada de universalidade alguma, nada da forma metafísica que nosso pensamento é formado nesse pensamento metafísico. Tá? Nada de coisa alguma não quer dizer uma negação, ou um niilismo, nada disso não. Nada de coisa alguma quer dizer que é a pura liberdade, a pura doação. Tá? Então, ser em Heidegger enquanto ser, eu poderia dizer, resumindo bastante, tá? É a pura doação. Doação de quê? De compreensão, doação de physis, doação. E o sentido mais essencial dessa doação, que o Heidegger chama de o acontecimento, né? Que é a liberdade, porque é a cada vez sempre diferente, tá? É o acontecimento, das Ereignis, que ele quer dizer o que com isso? Porque é ser e tempo, tá? O que acontece com o Dasein, ele é um fenômeno de compreensão de ser e tempo. Ser e tempo quer dizer o quê? Historicidade, projeção, contínua projeção da compreensão. Estou me projetando aqui falando com vocês, estou me projetando para um copo, me projeto quando eu acordo. Para Heidegger, a gente é contínua projeção. Projeção sobre o que vem sendo de significação na história de um povo, porque é só isso que funda o presente, tá? O presente não é o presente primeiro, como pensou toda a metafísica, o subsistente desse subsistente, eu vou tirar os predicados reais dele e vou pensar ele enquanto objeto em reportação ao sujeito. Tá? Não, para Heidegger, qualquer ente só surge enquanto presente ali, para nós, a partir da estrutura temporal da compreensão. Por que ela é temporal? Porque ela é projeção contínua, é futuro contínuo. Estou me projetando, estou falando com vocês, vou beber uma água, vou acender a luz. É projeção contínua. E essa projeção contínua ela só pode ser no quê? No que vem sendo de significação em um mundo de sentido. Então, esse copo faz sentido para eu pegar para beber água. Né? Mas por que eu estou falando isso? Porque ele quer fundar essa historicidade do Dasein, né? essa história do ser, na própria compreensão, tá? Na própria estrutura da compreensão. E quer chegar a esse ponto do ser do Dasein, do ser, enquanto como eu posso dizer, o nada de coisa alguma, nada de ente algum, nada de forma alguma, principalmente nada de universal, nada de totalitário, como pretende a metafísica,
e esse sentido do acontecimento enquanto entretecimento de ser e tempo, tá? O entretecimento de ser e tempo é que se manifesta na compreensão, não é compreensão que põe, tá? Diferente, porque a consciência subjetiva, a consciência do sujeito, a kantiana ou a hegeliana, ela põe a realidade, ela representa a realidade. Kant ainda tinha uma saída, uma coisa ainda que ainda deixava um pouco, que era o ente em si, né? O ente em si ainda resguardava alguma coisa ali de impossibilidade da compreensão humana, né? Mas Hegel já acabou com isso tudo, ente em si também é representação, né? Então, o que o Heidegger tenta mostrar é que isso, apesar de ser genial e fazer parte da história do ser, fazer parte da história da metafísica, que para ele era como se o caminho só pudesse chegar até ali, metafísico, né? Ele diz que não, que o Dasein não é sujeito algum, que os entes não são objetos algum para esse sujeito, tá? E o Dasein é ser no mundo. Mas eu voltando só a terminar aqui para falar do acontecimento. Resumindo muito, tá, gente? Tudo isso, toda a filosofia, tudo que eu estudei da filosofia dele. O acontecimento é esse entretecimento de ser e tempo, que manifesta na compreensão. Manifesto enquanto compreensão. Compreensão humana é uma tautologia, enquanto compreensão, tá? Então, ser e tempo, enquanto esse entretecimento, porque é ser e tempo no que significa que é o quê? É compreensão do que é enquanto tempo, porque a compreensão ela é totalmente temporal, tá? Então, esse entretecimento de ser e tempo, ele, para Heidegger, esse acontecimento, ele mostra justamente, ele deveria mostrar, né, na filosofia dele, inclusive eu até vai publicar um artigo sobre isso, sobre esse acontecimento. Ele deveria nos levar, para Heidegger, quer nos trazer a esse sentido da finitude, não da finitude da morte, não só isso, da finitude do próprio ser, tá? Da finitude enquanto intramundano, porque a verdade é intramundana, e da finitude do ser enquanto ser, porque da finitude da própria possibilidade de compreensão humana, de um lugar que ela não pode mais ir, tá? Então, a verdade, ela deveria poder ser nesse sentido de claro e escuro também. Por isso, para Heidegger, o discurso mais rigoroso acerca do real não é o científico, porque ele se pretende a totalidade que ele não consegue, nunca vai conseguir, tá? Ele consegue o que a gente precisa e pronto, né? Para as coisas práticas da vida. Mas ele se pretende totalitário, ele se pretende saber toda a realidade, como disse Kant, se não me lembro, Hegel falou que a natureza tem que ser obrigada a nos revelar todos os segredos dela, né? Não vai revelar nunca, né? Nem com conhecimento científico, nem com nada, nenhum, não vai, para Heidegger não vai nunca. E saber dessa finitude da compreensão e manter esse lugar do escuro no escuro. Não tentar aclarar isso. E o discurso poético e o discurso artístico é o que mais pode manter a verdade do ser nesse lugar. Tá?